Oggi questo video sarà in portoghese. Comunque tutti i miei video hanno sottotitoli in inglese, in italiano e in portuguese. No final desse mês, agora de agosto, finalmente eu vou viajar. Então, finalmente vão ter vídeos novos de viagens, de lugares maravilhosos, praia, banho, barco. Não vejo a hora. Então, fique ligado. Pensei bastante ultimamente e eu achei que seria interessante ou melhor para criar uma conexão entre a minha pessoa e vocês que estão aí me assistindo. Se eu contar a minha história em poucas palavras, aí vocês vão entender por que eu estou em Londres, por que eu moro aqui, porque vocês veem essa senhora, linda senhora de meia idade, sem filho, sem marido, sem gato, sem cachorro, sem papagaio. Também para ver se ajuda vocês, com a minha experiência, a encontrar forças para tomar grandes decisões. Eu nasci e cresci em São Paulo com a minha mãe. Cresci com pais separados. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu ia à escola de manhã. Depois cresci. Minha mãe... É uma história meio triste, mas eu já superei tudo isso e posso conversar tranquilamente. Minha mãe era doente e infelizmente ela faleceu, ela tinha 47 anos e eu tinha 20 anos. E eu tinha um namorado e logo depois que isso aconteceu, meu namorado ficou meio loucão da cabeça e eu sofri de violência doméstica. Então eu tinha acabado de perder minha mãe e tinha essa pessoa horrível na minha vida que me agredia psicologicamente e fisicamente. Depois de um processo muito doloroso e longo, durou 1 ano e meio mais ou menos, minha tia Marta, do Rio de Janeiro, foi para São Paulo me buscar e eu fui morar com ela no Rio de Janeiro. Essa história sobre essa violência doméstica que eu sofri, eu acho muito interessante contar. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo nos comentários, eu posso contar com detalhes tudo como aconteceu e como eu consegui me livrar disso e como eu me senti psicologicamente, quais foram as pessoas que me ajudaram e as outras que me traíram. Olha isso, eu morro de vergonha de gravar na frente desse monte de gente, mas vamos superar essa coisa, né? Tô usando esse microfone que eu posso falar de longe, vocês estão me ouvindo. Então, como eu estava dizendo, eu quis fazer esse vídeo aqui no meio da rua para não ficar uma coisa muito chata. Porque eu não gosto daqueles assuntos feitos em casa com o mesmo cenário. Então, voltando ao assunto, depois de ter passado esse período traumático com esse meu namorado que me batia, eu fui morar no Rio de Janeiro e não voltei a estudar, porque estava traumatizada, não tinha cabeça para isso. Então, eu arrumei um trabalho, fui trabalhar no local do Ricardo Amaral, em Ipanema, que na época estava fazendo muito sucesso. E comecei a trabalhar ali, e ali foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Eu amava o Rio de Janeiro e morar ali para mim foi um sonho. Ali no Rio de Janeiro, depois de algum tempo, eu conheci Salvatore, que foi o meu primeiro amor da minha vida, italiano, e por isso depois de 3 meses que a gente estava namorando no Rio de Janeiro, ele voltou para a Itália. A gente estava muito apaixonado. Ele me convidou para ir para a Itália e eu fui. Por isso então eu morei na Itália. A nossa história durou alguns anos, mas não casamos, não tivemos filhos. Morei nessa cidade de Jesolo, em província de Veneza, por 25, 28 anos.
E foi um período bem doido, que eu trabalhei em vários locais, famosos, muito frequentados, e digamos que a maioria da minha vida foi passada assim, nessa loucura. Aí depois, nos últimos anos que eu estava morando ali em Jesolo, eu abri minha atividade, um bar muito bonito, com 2 sócios. Fiquei ali nessa sociedade por 3 anos, não deu certo, no final tivemos problemas, desentendimentos. Eu tive uma grande desilusão por causa disso e decidi deixar a sociedade. Aí então, depois dessa outra delusão, eu amadureci na minha cabeça uma outra ideia, um outro projeto, que era vir morar em Londres. Eu tinha vindo aqui anos atrás, anos antes, passear, e tinha adorado essa cidade. Então eu falei, vamos aproveitar dessa grande delusão e dessa vontade de crescer, de conhecer e aprender novas coisas, e decidi me mudar para cá. Não foi fácil. Eu vim mudar para cá, eu tinha 48 anos, 47 anos. Imagina você mudar de cidade, começar tudo de novo, ir numa cidade onde você não conhece ninguém e arrumar trabalho, nem sabia falar direito inglês, e foi isso que eu fiz. Porque a gente não pode deixar que o medo imprisione, quer dizer, a gente não pode deixar que o medo faça da gente um prisioneiro. Temos que ter força e enfrentar todos os medos. Também porque logo depois que eu deixei a sociedade, logo depois que eu deixei o bar, que eu fechei com tudo, eu consegui, depois de tantos anos, finalmente a cidadania italiana. Então peguei o passaporte italiano e falei, agora tchau, o mundo é meu, vou conquistar o mundo. E vim pra cá. Foi uma das melhores decisões, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Podia até ter feito antes, mas cada coisa vem no seu tempo, né? A gente não pode ficar chorando se tivesse feito isso, se tivesse feito diferente, se tivesse acontecido. Não existe mais se. É hoje, a gente tem que viver o presente, fazer projetos hoje para um futuro nem muito longe, um futuro próximo. Um futuro próximo, porque, né, a gente nem pode saber se amanhã vamos estar aqui ainda. A vida é tão cheia de surpresas, boas e ruins, que precisa viver hoje intensamente, porque amanhã a gente não sabe. Todo dia de manhã eu acordo, faço um sorriso e agradeço a Deus por ter acordado de novo e Ele por ter me dado mais um dia. Então é isso, eu queria muito contar a minha história para vocês, para a gente criar assim, um relacionamento mais íntimo. Eu gosto de ser um livro aberto, de contar tudo sobre a minha vida. Sou muito orgulhosa de tudo que eu já passei, de tudo que eu já sofri, porque tudo isso que aconteceu na minha vida me construiu, e hoje eu sou o que eu sou, graças a todas essas coisas ruins e boas que me aconteceram. Eu perdi muitas pessoas amadas na minha vida, e isso infelizmente faz parte, né, da nossa vida, não tem nada que a gente possa fazer, então a gente só tem que aceitar e procurar superar esses maus momentos, porque eu acredito vivamente que cada ferida que a gente tem abre uma porta, abre um buraco onde entra a luz. Então é por isso que eu me sinto e sou muito iluminada. Depois de tudo que eu já sofri, depois de todas as feridas que já se abriram em mim, eu tenho muita luz dentro. Esse mês, então, eu vou completar 53 anos. Quando eu completei 50, eu falava que eu ia ficar nos 50, que eu não ia nunca mais passar dos 50, mas não, mudei de ideia. Hoje eu tenho muito orgulho dos meus 53 anos e espero que esse vídeo tenha sido um pouco uma inspiração para quem está sofrendo, e saiba que tudo se resolve. A vida é maravilhosa e a gente tem que viver muito intensamente hoje, porque a vida não é assim, sabe? Como é que a gente fala? You cannot take it for granted. A gente não vive por acaso, a gente não é descontado que você tem que viver. Então vamos aproveitar, vamos viver, vamos ser felizes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau! Uma outra coisa também eu queria falar, é muito difícil para mim fazer vídeo e conseguir,
e conseguir pegar a atenção de vocês, porque não tenho crianças, netos, não tenho cachorro, não tenho gato, não tenho nada de interessante, um outro companheiro para mostrar para vocês. Então é muito difícil fazer vídeo, já que todos os outros youtubers têm um monte de coisa bonitinha para mostrar. E outros também não trabalham fora de casa, então tem muito tempo para fazer vídeo, para editar. Outros até pagam um editor para editar vídeo para depois subir no YouTube. Então eu faço tudo sozinha, eu trabalho muito e a minha grande paixão é fazer vídeo, editar, colocar música, colocar imagens bonitas. Então valorizem os meus vídeos, por favor, comentando, colocando um like, se inscrevendo no meu canal. Cheguei. É aí que eu vou comprar meu presente de aniversário, porque eu mereço.